Então hoje a gente vai falar sobre raiz quadrada nos inteiros, né? Na outra aula a gente falou sobre potenciação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre raiz quadrada, como calcular, como a gente trabalha com ela nos inteiros, né? No conjunto dos números inteiros, e se realmente ela vai existir em todos os casos ou não, tá bom? Então o início aqui provavelmente vocês devem se lembrar, tá? Que a gente chama o númerozinho que está aqui dentro do radical, né? Esse símbolo aí da raiz, que a gente chama de raiz, o nome na verdade é radical, certo? E aí o número que fica aqui dentro a gente chama de radicando, que aí seria o 64. O resultado é o que a gente chama de raiz. E aqui é o espaço reservado para a gente escrever o índice dessa raiz. Como a gente vai estar trabalhando aqui inicialmente como raiz quadrada, a gente vai deixar esse espaço aqui vazio. Mas, por exemplo, raiz quadrada, a gente poderia botar o índice 2 aqui, por exemplo. Certo? Então, quando a gente sempre está trabalhando com raiz quadrada, o índice dela é 2. Mas lá para frente a gente vai ver alguns outros índices, mas por enquanto a gente só vai ver o índice 2, que é referente à raiz quadrada. E a raiz quadrada é a única que tem a licença poética, para não precisar escrever número nenhum. Tá? Então, se tiver vazio ou se tiver um 2... a gente está falando aí de qualquer jeito da raiz quadrada, tá bom? E por que que a raiz quadrada de 64 dá 8? Né? A gente, na verdade, quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando, que nesse caso é o 8, certo? Porque 8 vezes 8 vai dar aí 64. Ou, né, se a gente usar um pouquinho do que a gente estudou lá em potenciação, é a mesma coisa que 8 ao quadrado igual a 64, certo? Então, a raiz quadrada de um número é aquele número que ao quadrado vai dar o radicando. E aí, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro aqui, muito difícil, raiz de 100, certo? E aí a gente tem que pensar qual é o número que ao quadrado vai dar 100. Se você tiver com dúvida, o que eu aconselho vocês? Vamos fazer ali uma tabelinha de números ao quadrado. Então você vai fazer lá 1 ao quadrado, ver quanto é que dá. 2 ao quadrado, ver quanto é que dá. 3 ao quadrado, seguindo a ordem, né? 1, 2, 3, vai dar 9. Até você chegar no resultado do 100, que na verdade aqui é o 10. Porque a gente sabe que 10 ao quadrado vai dar 100, certo? Essa parte que eu escrevi aqui, ó, você não precisa escrever, tá? Isso aqui é só para a gente saber por que a gente colocou 10 como resultado aqui, tá? Raiz quadrada de 100 é igual a 10 e pronto, acabou, Zé finir, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. 81. Qual é a raiz quadrada de 81? Se você for seguindo essa tabelinha aqui, quando você fizer 4 ao quadrado vai dar 16. 5 ao quadrado vai dar 25. 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, até você chegar lá no 9 ao quadrado, certo? Que aí vai dar 81. 9 ao quadrado é 81. Ok? Quando a gente tem, por exemplo, agora uma raiz quadrada, não raiz quadrada de um número negativo, mas menos uma raiz quadrada. Você está vendo que o menos ele está aqui do lado de fora da raiz, certo? Então isso não vai modificar o resultado da minha raiz. Só consertar esse 6 aqui que ficou feio. Essa raiz aqui eu vou resolver do mesmo jeito, né? Como é que eu calculo a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16, a gente já tem a colinha aqui, né? Aqui, ó. Qual é o número que é ao quadrado de 16? A gente já fez aqui, ó. É o 4. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Porque a gente acabou de ver aqui que 4 ao quadrado é 16. E como tem esse sinal de menos antes,
a gente pega e repete ele, tá certo? Esse menos aqui, ele só ficou, né, na butuca aqui, esperando a raiz quadrada ser resolvida, e depois ele veio seguindo a resposta, tá bom? Tem mais um exemplo aqui, ó, menos raiz quadrada de 25, então é a mesma história, certo? Esse menos, como ele está do lado de fora, eu vou repetir, e raiz quadrada de 25 é quanto? Já fiz aqui, né? É 5, porque 5 ao quadrado vai dar 25. Então, aqui é menos 5. Ok? Por enquanto, nada muito de outro mundo, né? Vamos ver mais um exemplo aqui legal. Olha só. O que aconteceu agora de diferente? Aconteceu que o menos agora veio aqui para o radicando, certo? Então, agora eu tenho que pensar qual é a raiz quadrada de menos 36. Ou seja, eu tenho que pensar em um número aqui que ao quadrado seja menos 36. Se eu fosse continuar com a minha tabelinha aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o próximo aqui, que é o 6. 6 ao quadrado igual a 36. Aí você pensa, poxa, olha só, hein? 36 aqui e 36 aqui. Só que esse 36 dessa ordem aqui em azul, ele está mais 36, né? Ele é um número positivo. E esse 36 dentro do radicando, ele é negativo. Aí você, né, na sua humilde sabedoria, o que você vai fazer? Poxa, se raiz quadrada de 36 positivo é 6, então a raiz quadrada de menos 36 deve ser menos 6, né? Será? Será? Como é que eu sei se um número é raiz quadrada de outro ou não? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número, certo? Multiplicar por ele mesmo, ou elevar ao quadrado, que é a mesma coisa. E esse resultado, né, para ser aí a raiz quadrada de menos 36, esse menos 6 ao quadrado teria que dar menos 36. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Será que isso acontece? Na aula passada, a gente viu potenciação com os inteiros, certo? E o que acontecia quando a gente pegava um número qualquer e elevava a 2, né? Ou seja, a gente elevava a um expoente par. Esse número ia dar negativo? Não, certo? Lá fiz até um mapa mental ali, que se eu pego um número qualquer e elevo ao expoente par, esse resultado sempre vai dar positivo, certo? Sempre positivo. Ou seja, menos 6 ao quadrado, ele não vai dar 36, certo? Na verdade, sempre quando a gente está calculando o quadrado de algum número, sendo ele positivo ou negativo, sempre o resultado vai dar positivo. Lembra? O expoente par, o resultado sempre vai dar positivo. Então, eu vou conseguir encontrar um número que ao quadrado dê menos 36? Na verdade, não. Então, nesses casos em que a gente tem raiz quadrada de número negativo aqui no radicando, a gente simplesmente escreve que não existe. Porque não vai existir mesmo, né? Não existe nenhum número que elevado ao quadrado, nesse caso, dê menos 36, tá certo? Isso vai valer para qualquer número negativo, né? Qualquer número negativo dentro da raiz não tem resultado. E agora se eu tiver algo desse tipo? Raiz de 9 menos raiz quadrada de 25. Esse daqui, né, não tem problema, porque o menos está do lado de fora da raiz. Se está do lado de fora, não tem problema. Eu vou resolver o que está na raiz e depois esse menos ele vem seguindo o resultado, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 9 a gente já fez ali em cima, né? Aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado vai dar 9. Então, eu troco o raiz de 9 por 3. O menos eu repito. E raiz quadrada de 25, a gente tem aqui na nossa tabelinha, que a gente começou e não terminou, né? Que vai dar 5. Porque 5 ao quadrado vai dar 25.
Então a gente tem aí 3 menos 5, que a gente também já relembrou na semana passada, que eu tenho aqui R$3 e tenho que pagar 5. Então eu não consigo pagar, eu fico devendo 2. Certo? Vamos aí. Temos aí alguns exercícios para fazer com vocês. Esse sinal de menos antes da raiz, ele é um cara que vai ficar aqui só esperando essa raiz ser resolvida, certo? Raiz quadrada de 36, a gente sabe que é 6, porque 6 ao quadrado vai dar 36, que é o número que está aqui dentro do radicando, tá? Vamos continuar. Esse mais a gente vai repetir. Raiz quadrada de 121, se você não souber de cabeça, você vai continuando com aquela tabelinha, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Mas a gente sabe ali que 10 ao quadrado já está perto, né? Porque 10 ao quadrado é 100. E aí o próximo, que é 11 ao quadrado, 11 vezes 11, vai dar 121. Então a raiz quadrada de 121 é 11. Mais, e aí 9 ao quadrado, a gente também já fez ali em cima hoje, é 3, porque 3 ao quadrado vai dar 9. E aí a gente ficou com uma expressão numérica, né? Só tem número. Então eu posso somar aqui, ó, menos 6 com mais 11. Sinais trocados, eu vou pegar o sinal do maior, que é o do 11, né? Maior em módulo. E 11 menos 6 vai dar 5. E 5 mais 3, 8. Sem mistério, tá certo? Vamos para a segunda. Então, ó, raiz quadrada de 144. Se eu não sei o que eu faço, continua aqui, ó. Vou na ordem, 12 ao quadrado. Vou fazer 12 vezes 12. E aí 12 vezes 12 vai dar 144. Então já sei o resultado aqui. Raiz quadrada de 144 é 12. Mais raiz quadrada de 169. Também continua aqui, né? Eu não sei, então 13 ao quadrado vai dar 13 vezes 13, que é 169, né? Nem precisou fazer muita conta. Então aqui vai dar 13 menos raiz quadrada de 81. Se você já está seguindo a sequência, 9 ao quadrado, você já viu que é 81. Então aqui vai ser menos 9, tá certo? E agora, 12 mais 13 vai dar 25. Deixa eu fazer do lado aqui. Vai dar 25. E o menos 9 eu repito. E 25 menos 9 vai dar quanto? 16. Certo? Então a resposta aqui é 16. Aqui deu 8. Certo? Vamos para mais um. Olha aí, hein? Pessoal, ó, raiz quadrada de 1. Quanto que é a raiz quadrada de 1? Eu tenho que pensar qual é o número, né? Que é ao quadrado, né? Multiplicado por ele mesmo vai dar 1. Só temos o 1, certo? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 vai ser 1. Mais, qual o número que ao quadrado vai dar 0? Para ser 0, só pode ser o 0, né? 0 ao quadrado vai dar 0. Então aqui é 0, ou seja, 1 mais 0 vai dar 1. Resposta 1. Cuidado, que muita gente acha que raiz quadrada de 0 é 1, tá? Cuidado, cuidado. Vocês aí se embaralham com uma potenciação, né? Mas cuidado. Mais uma aqui, ó. Eu tenho a raiz de 100. Raiz de 100 a gente já fez hoje, certo? É 10, porque 10 ao quadrado vai dar 100. Então aqui vai ser 10. Menos raiz quadrada aí de 81. A gente também já viu. É 9, porque 9 ao quadrado é 81. 9 vezes 9. Mais, que a gente também viu aí, que é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. 10 menos 9 vai dar 1. Mais 2 vai dar 3. Molezinha, mole, mole, fácil, fácil, hein?